Oi pessoal, meu nome é Felipe, mas pode me chamar de Lipe, e esse aqui é o meu canal, então vem junto. Antes de mais nada, se você chegou aqui, eu sou um homem trans e esse canal é pra gente falar sobre isso, é pra gente entender isso tudo. Também é um diário da minha transição que tá se iniciando agora. Já se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e vamos botar pro mundo essa informação. Vamos lá então? O vídeo de hoje é pra contar pra vocês um pouquinho sobre o que é um homem trans. Vamos começar explicando o que é cisgênero e o que é transgênero. Algumas coisas também se aplicam para mulheres, mas eu não vou falar especificamente sobre isso. A gente tá aqui pra usar o meu caso como exemplo. Uma pessoa cisgênera é uma pessoa que nasce fisicamente homem ou fisicamente mulher e se identifica dessa forma. Ponto. Uma pessoa transgênero é uma pessoa que nasce fisicamente mulher, mas se identifica como homem, ou nasce fisicamente homem, mas se identifica como mulher e faz uma transição para a mudança de gênero. Por isso, ela é uma pessoa transgênero. Eu sou um homem trans. Isso significa que nasci com o corpo de uma mulher, mas me identifico com o gênero masculino, ok? Isso tudo não tem nada a ver com orientação sexual. Um homem cisgênero, por exemplo, ele pode gostar de homem. Isso faz dele homossexual. Um homem cisgênero gostando de uma mulher faz dele heterossexual. É do mesmo jeito para um homem transgênero. Um homem transgênero que nasceu com o corpo de uma mulher, mas se identifica como homem, se ele gosta de homem, ele é um homem trans gay. Se ele gosta de mulher, ele é um homem trans hétero. Isso é muito importante porque não é porque eu nasci com o corpo de uma mulher que, fazendo a transição e me assumindo como homem trans, eu continuo sendo lésbica, por exemplo. Eu sou um homem trans hétero. Se eu gostasse de homem, eu seria um homem trans gay. Eu continuo batendo nessa tecla sobre identidade de gênero e sexualidade, porque as duas coisas, elas são totalmente independentes, mas as pessoas, elas se prendem muito a isso. Então, é natural que a pessoa me conheça e isso tudo haja uma confusão no futuro. Mas eu acho que o importante é você entender o que é gênero. E ponto. A partir daí, ninguém tem nada a ver com a sua orientação sexual. Mas vamos esclarecer as coisas, então elas são dessa forma. O primeiro passo é a transição social. Isso significa que é o momento em que eu me assumo para as pessoas como homem trans e a partir daí elas começam a me tratar no gênero masculino e, no meu caso, com o meu nome social. A questão de documentação, ela leva um tempo maior. Aqui no Brasil, ela é feita em cerca de 2 anos, mais ou menos. No meu caso, a minha transição de nome social não foi feita ainda, mas o que eu já fiz, o que qualquer pessoa pode fazer, são mudar em alguns órgãos o seu nome social. Por exemplo, eu pedi um novo cartão de crédito com o meu nome social. Eu posso mudar minha conta bancária pro meu nome social. Existe um evento que eu vou participar no final do ano e eu comprei ele no começo do ano, antes de toda a transição, e eu pedi pra eles para que na minha credencial viesse meu nome social e isso também foi respeitado e feito. Esse tipo de coisa você pode fazer. As empresas mais modernas já têm uma política pra isso e elas respeitam isso e te atendem, mas na questão de documentação você ainda vai ter o seu nome de registro enquanto você não fizer a mudança perante a lei. Essa mudança perante a lei, ela é feita a mudança de gênero. O que isso é muito importante porque se você continua com o gênero que você nasceu e o seu nome social representa um outro gênero, querendo ou não, gera um constrangimento e você precisa ficar explicando tudo aquilo e é uma coisa que a gente não quer e aos poucos a gente tá evoluindo pra isso. A transição, falando em termos de saúde, ela começa pela transição mental. Então você precisa ter um acompanhamento psicológico. Por que isso serve? Primeiro que é um acompanhamento psicológico, você tá fazendo uma grande mudança no seu corpo, na sua vida, e é óbvio, você precisa de um profissional para estar acompanhando e te amparando em tudo isso. O segundo ponto, ela serve aqui no Brasil, quando você vai dar entrada no processo para mudança de nome social nos seus documentos, uma das coisas que você precisa é de um laudo psicológico. É um laudo dizendo que tá tudo bem, que você foi acompanhado psicologicamente, que você não tá maluco, você sabe muito bem o que você tá fazendo. No meu caso, o acompanhamento psicológico eu não comecei ainda, porque toda essa parte que envolve saúde é muito complicado, porque a gente tem 3 vertentes. Uma delas é o SUS, a outra dela é o convênio e a terceira dela é particular. Na questão do SUS, aqui em São Paulo, existe um ambulatório para travestis e transexuais. É um lugar onde eles criaram que é para acolher essas pessoas desde o primeiro momento da transição social até uma cirurgia. Mas é o SUS. Foi a primeira opção para onde eu fui recorrer. E o que acontece? Esse ambulatório existe. A proposta é muito boa, mas a execução
falhou. Atualmente aqui em São Paulo eles não atendem novos pacientes porque eles não têm profissionais capacitados que atendam pelo SUS. E isso é muito complicado para uma pessoa que não pode ter acesso a isso. Por isso muita gente faz o tratamento por conta própria. Não é o ideal a se fazer. Só que tem gente que não tem como. Às vezes não tem amparo nem da família, nem do sistema público de saúde. Então vai fazer como? A pessoa ela não se sente bem daquela forma. É óbvio que ela vai procurar um meio de fazer aquilo por conta própria dentro do que cabe. No meu caso, o acompanhamento psicológico, eu também tentei por convênios. E aí é outra parte difícil porque o sistema todo de saúde, ele não encara isso como ser questões de saúde. Quando você procura um médico, qualquer especialidade que seja, que saiba lidar com essas pessoas, que seja especialista naquilo, é muito difícil você encontrar pelo convênio também. Geralmente esses médicos eles atendem só particular, porque ali eles têm a demanda para aquilo, o convênio não cobre, o sistema público, né? Depois de procurar alguns psicólogos e marcar com eles tal, a minha endocrinologista indicou uma, provavelmente em breve eu vou começar a fazer com ela, mas isso tudo tem que ser feito particular, porque, né, estamos sozinhos nesse sentido. A próxima etapa, que no meu caso foi antes do psicológico, é o tratamento hormonal. Isso é feito junto com o endocrinologista. A cada mês eu vou postar um vídeo aqui de mês em mês em testosterona para vocês começarem a perceber as diferenças e para ficar registrado tudo isso. Mas eu ainda não comecei a tomar testosterona porque o primeiro passo disso, a primeira coisa que o endocrinologista vai te pedir, e se ele não te pedir, cuidado, são todos os exames. Então, uma porrada de exame de sangue, uma porrada de exame de urina, ultrassom, ele te pede para ir num ginecologista. São todos exames de rotina, mas exames que ele pode ver ali e escolher junto com você qual é o melhor testosterona para se tomar, qual é a dosagem certa. É tudo isso que vai acontecer quando você tem um acompanhamento de um médico. Eu vou tomar a testosterona e ela vai fazer com que o meu corpo, que já produz testosterona, como todos os corpos masculinos ou femininos, faça com que a testosterona prevaleça. Eu ainda vou produzir hormônio feminino, mas a testosterona ela vai predominar. Isso significa que a minha voz vai engrossar, eu vou ter mais pelos no corpo, inclusive barbinha, e a minha estrutura óssea, a gordura do seu corpo, ela começa a ser distribuída de forma diferente, porque o seu ombro muda, o seu pescoço muda, o seu rosto fica mais quadrado, que é o como de um homem cis que já nasceu assim. Uma outra coisa que a testosterona faz também depois de um tempo é você parar de menstruar. Como o hormônio masculino está predominando, ele vai fazer com que o hormônio feminino não produza mais isso. Isso vai começar a diminuir até que tem um momento que você para. Uma coisa importante é, o tratamento hormonal, ele tem uma mudança em 2 anos. Isso significa que em 2 anos eu vou ter a aparência, eu vou ter pra sempre, né? São as mudanças maiores. Mas você nunca deixa de tomar testosterona, porque não importa o que você faça, biologicamente o seu corpo tende a produzir hormônio feminino. Então por isso a gente faz a reposição hormonal com o hormônio masculino. Depois disso começa o processo cirúrgico. Existem alguns tipos de cirurgia que eu vou falar pra vocês. A primeira delas, a mais comum delas, é a mastectomia masculinizadora ou a mamoplastia. Essa, ela costuma ser a mais comum porque eu acredito que, no caso de um homem trans, os seios são coisas que incomodam desde sempre. Você tem o desejo de andar sem camisa, você tem o desejo de não ter aquilo. A mamoplastia, ela é uma cirurgia que todo mundo tem esse desejo de fazer exatamente por isso. Ela consiste em você não retirar totalmente a mama, mas você construir um tórax masculino a partir da sua mama. Isso é feito com um cirurgião plástico. Então essa é uma parte do tratamento que é mais complicado ainda você conseguir por convênio, porque é considerado uma cirurgia estética. Mas existem muitos casos de pessoas que entram com um processo com convênio médico e conseguem isso, porque mais uma vez, isso junto com o acompanhamento psicológico, é fato de que isso faz parte da sua saúde mental e de que você precisa disso para se sentir bem. No SUS, você precisa de 3 anos de tratamento comprovados, tratamentos psicológicos e hormonais, para depois entrar numa fila que hoje ela é de 15 anos. Então, realmente, se essa é a opção, é muito complicado, porque você tem que viver 18 anos, né, no total, dessa forma. Todo o amparo disso, tudo que cerca isso é muito precário ainda. Então, isso é muito complicado. E aí você vai pra terceira opção, ter que desembolsar essa grana, mas você vai poder escolher um cirurgião. No Brasil existem
existem vários deles, muito bons, em média de 12 a 15 mil reais para ser feita particular. A outra cirurgia, que é uma cirurgia que eu também penso fazer futuramente, é a histerectomia, que significa a retirada de útero, trompas e ovário. Pela sua saúde, isso é melhor ser feito depois de um tempo, mas, também é uma cirurgia com todos os problemas de qualquer cirurgia. A terceira cirurgia é a cirurgia genital. Ela é uma cirurgia, de modo geral, muito complicada. Aqui no Brasil, atualmente, ela não existe, mas existem dois tipos dela. Uma delas é a metodoidioplastia, que ela significa fazer um prolongamento de uretra no seu próprio clítoris. Lado bom, você não corre o risco de perder sensibilidade. Você vai poder fazer xixi em pé e você continua tendo a sensibilidade sexual do seu corpo. Por outro lado, isso faz com que você tenha um pênis pequeno e você não conseguiria usar ele para penetração no sexo, mas ele manteria os seus pontos de prazer, digamos assim. A outra dela é a faloplastia. A faloplastia, ela é mais agressiva, que ela consiste em você tirar um pedaço de pele do seu corpo, geralmente da barriga, do braço, da perna, e fazer um enxerto e construir um pênis. O risco de infecção dessa cirurgia é muito complicado e ela por si só é uma cirurgia agressiva, Você teria um pênis do tamanho ok pro sexo, por exemplo, mas você corre muito risco de perder os seus pontos de sensibilidade sexual. Dependendo do tipo de cirurgia que você fizer, existe um método que faz ele ter ereção, mas isso tudo é muito agressivo e no Brasil não é uma opção atualmente. Passando dessas questões cirúrgicas, existem coisas que um homem trans usa. Uma delas é o binder. Isso é uma faixa de elástico que você prende os seus peitos. Existem muitos tipos dela, existem tipos que tem alça com top, existem tipos que são só a faixa. Faz com que você esconda o seu peito e te dê uma aparência mais masculina. E eu acho incrível como no meu caso, em lugares públicos, por exemplo, foi a partir do momento que eu comecei a usar binder que as pessoas que eu não conheço me tratam geralmente no masculino. Foi só uma questão de esconder os peitos. O binder você usa ele até o momento que você for fazer a mamoplastia. Então imagina você usando ele por 15 anos, segundo o SUS. A outra coisa é o Pecker. O Pecker ele é considerado uma prótese peniana. Uma prótese que vai te dar volume, você vai poder fazer xixi em pé, além das questões de sexo. Show? Um adendo sobre tudo isso é, se você não entende, se você tem preconceito sobre isso, você tem transfobia. E isso é uma coisa muito feia. Vamos aqui entender juntinho que o que importa é a pessoa ser feliz, não é mesmo? Vale ressaltar que tudo isso que eu falei, existem pessoas que se reconhecem com o gênero que não é o biológico, mas que não fazem nenhum desses procedimentos. Isso não faz dela mais ou menos trans. Ela tem que se sentir bem com o seu corpo. Tudo isso que eu expliquei é em relação ao meu caso e tudo que eu venho pesquisado e estudado sobre isso. Então, cada caso é um caso, mas eu quero que vocês entendam pelo menos o que está acontecendo comigo pra gente poder aprender sobre tudo isso. Bom, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui seu like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, me siga nas redes sociais, vamos aprender sobre tudo isso juntos. Deixa seu comentário aqui sobre qualquer dúvida ou qualquer adendo ou qualquer merda que eu falei aqui e transmita amor.